Bom dia, hoje é dia 9 de outubro de 2025, meu nome é Sérgio Gouveia, vou tentar gravar um vídeo rápido aqui em resposta a uma pessoa que respondeu um comentário meu lá no YouTube. É o canal que gerou tudo isso, é o canal Fala Necessária. O canal Fala Necessária, antes vou contextualizar, ele trata de colocar em prática uma fórmula muito desgastada, ao meu ver, que é a fórmula que advém então do anarquismo italiano, nas greves de 1914 e 1917, principalmente de 1917 em São Paulo, né, quando então ficou patente que a fórmula discursiva, né, da ala social seria indignar, fazer-se de vítima e colocar a culpa no outro. Então essa fórmula é amplamente praticada pelo canal Fala Necessária. E então eu coloquei lá no Fala Necessária que isso aí não resolve a situação, porque o canal, quer dizer, os responsáveis pelo canal falam do problema, mas não falam da solução. Eu chamo isso de efeito Fatorelli, porque a Maria Lúcia Fatorelli passou 20 anos da vida dela, ou 21 anos, falando do problema, explicando a dívida pública em detalhes, mas ela não fala da solução. Não é? Eu já tentei falar pessoalmente com ela sobre isso, não deu certo, essa é outra história. Tá? Voltando então, essa pessoa respondeu a esse comentário dizendo o seguinte: primeiro ela falou assim, eu não concordo com as suas colocações. Aí eu falei para ela, bom, tudo bem que você não concorde, mas qual é a sua proposta? E ela então me deu uma resposta muito boa, muito legal a resposta dela. Ela foi super sincera, uma coisa assim que eu sou carente de ter relacionamento com pessoas que têm essa sinceridade, que buscam essa sinceridade. Ela falou o seguinte: olha, eu estou desalentada, né, com a constitucionalidade desse Estado burguês. Então ela cita exemplos onde a burguesia então quebrou a institucionalidade para fazer prevalecer os seus interesses. Ela fala da Argentina, fala do Chile, fala do Brasil, cita mais ou menos, eu estou passando assim muito expedito, de forma muito expedita essa parte, né? E ela foca muito no Chile, né? Quando ela fala da Constituição do Chile, que através dos meios de comunicação, então os ricos, né? Ela chama isso de burguesia, o liberalismo, os ricos, né? Conseguiu vergar a vontade da população, fazendo com que a população dissesse não a um projeto de Constituição que, segundo ela, era um projeto muito bom, que foi posto para a população escolher se queria aquele projeto ou não em 2022, e a população disse que não queria aquele projeto, né? Esse projeto de 2022 é fruto de um grupo de trabalho que foi montado lá em 2020, depois que então em 2019 houve diversos protestos no Chile, protestos violentos inclusive, lá de rua e tudo, né, contra a Constituição vigente. A Constituição vigente foi outorgada por um ditador em 1990. Esse texto constitucional que está em vigor está pronto desde 1980, mas ela foi outorgada, ela entrou em pleno vigor em 1990. Né? É uma Constituição, então, que eu acho também, segundo a população do próprio Chile, tem que ser modificada. Mas a população não quis, então, o projeto de Constituição advindo do grupo de trabalho montado em 2020. Lá em 2021, 2022, esse grupo trabalhou e colocou então para a população escolher se queria o projeto, a população disse que não queria. Aí o Congresso Nacional tratou de montar uma outra constituinte e apresentou um novo projeto, só que agora de vertente liberal, em 2023. E a população também disse que não queria o projeto liberal. Então, moral da história, o Chile continuou com a mesma Constituição lá de 1990 até hoje. E ela citou isso como muito importante. Ora, se ela quer institucionalidade no Chile, por que ela não quer institucionalidade no Brasil? Então, ela fala que está desalentada com o Estado burguês, mas acontece que o Estado brasileiro não é burguês. Talvez haja uma confusão aí dessas pessoas que creem na Revolução, não sei por que elas acreditam nisso, que o Estado seja burguês. Não, o Estado não é burguês. O que é essencialmente patrimonialista é o ordenamento jurídico. E cabe aqui dizer que política é a posse do ordenamento jurídico. Ou política pelo poder de direito, através do voto, ou então política através do fato, que é o golpe de Estado. Então, uma revolução seria política através do fato, quer dizer, seria política através da guerra, onde então haveria uma revolução pelas vias de fato, já que a institucionalidade é burguesa, né, que derrotaria o burguês, derrotaria o exército brasileiro, o exército, a marinha, a aeronáutica, as forças auxiliares, a guarda municipal e o corpo de bombeiro. O povo derrotaria todas essas forças para então instaurar uma coisa que
Essas pessoas acreditam que seria então a ditadura do proletariado, que o proletário está muito preocupado com a situação dele e que haveria uma luta de classes e tal. Tudo bem, se a pessoa quer acreditar nisso, eu não acredito nisso, mas se a pessoa quer acreditar nisso, tudo bem. Então, nós temos aí diversas forças que são, na verdade, liberais por omissão. Eu cito então os partidos que se dizem comunistas, os partidos que se dizem revolucionários, os partidos de vanguarda. O PCdoB, inclusive, monta bancadas propositadamente repetitivas e minoritárias. Eu sei disso porque eu frequentei o PCdoB em 2017, quando eu saí definitivamente do PT, e lá, já com Augusto Madeira e tal, esse assunto era vetado. Eu fui falar nisso, pedi a palavra e falar isso numa das reuniões do PCdoB, todo mundo, a plateia fechou muito o semblante para mim, começou a achar que eu era infiltrado, que eu era uma pessoa totalmente fora de escopo, porque eu estava querendo a institucionalidade. Então, esse revisionismo burguês e tal é pauta proibida. Mas acontece que não existe outra saída. Por quê? Porque a proposta da revolução, já está com 6 minutos o vídeo, a proposta da revolução é uma proposta atemporal. Então o sujeito está noivo de uma moça, né? E ele fica noivo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, aí tem uma hora que a moça chega, né? Convida ele para tomar aquele famoso cafezinho lá na frente dos pais e tal. Fala assim, meu querido, quando é que a gente vai marcar nosso casamento? Aí o sujeito fala assim, olha, eu quero me casar com você, eu te amo, sabe? Eu te amo, quero me casar com você e tal, mas eu não tenho prazo. Pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 50 anos e tal. E isso não é proposta. Você vai contratar uma pessoa para fazer a sua casa, o preço é bom, o sujeito tem referência, a equipe dele é muito boa, está tudo perfeito. Na hora que você vai fechar o contrato, o camarada chega para você e fala o seguinte, olha, eu não sei quando vou entregar a sua casa. Pode ser mês que vem, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 100 anos, pode ser daqui a 500 anos. Você não vai fechar negócio com esse cara, porque isso não é proposta. Então, proposta que é atemporal não é uma proposta. A proposta de revolução de fato no Brasil, derrotando todas as forças militares, não é uma proposta. Por que não é uma proposta? Porque em paralelo com isso, os ricos continuam dominando o Congresso Nacional e impondo à sociedade perda de direito, reformas abusivas, né? O modelo do superávit primário, que drena todo o dinheiro para os bancos, o nosso juro é o maior do mundo, a promoção da ignorância política na população, tudo isso é muito lesivo e tem que ser estancado. Os partidos ditos sociais não se preocupam em fazer maioria. Ao contrário, eles sabotam as listas de propósito para que as bancadas sejam sempre minoritárias e repetitivas. Ou seja, esses partidos são partidos liberais pela via da omissão imprópria. Eu não estou falando isso por opinião minha, não. Eu estou falando isso através de uma pesquisa séria que está aí desde 1982. A única vez que os partidos tiveram, assim, uma iniciativa que parou ali mesmo foi quando o Lula foi candidato em 86. Ele fez muitos votos, ele foi um promotor de maioria e colocou na bancada da Constituinte, eram 16 deputados do PT, muita gente que não tinha dinheiro para vencer o poder econômico. Irma Passoni, Gumercindo Milhomem, Luiz Guxiquem, José Genuíno, Plínio de Arruda Sampaio, Florestan Fernandes, todo mundo entrou com poucos votos. Teve gente que entrou com 15 votos, 12 votos, 10 votos, tal, porque o Lula fez 600 mil votos e conseguiu botar a bancada, quer dizer, a lista do PT, toda para dentro do espaço legislativo sem gastar dinheiro. Esse é o espírito do voto legislativo. Proporcionar à população a possibilidade de entrar em maioria em espaço legislativo sem gastar dinheiro. Mas acontece que, apesar disso ser uma conquista social enorme, aquelas pessoas que ficam fixas na revolução não estudam o voto e ficam então repetindo aquelas mesmas frases sempre, o burguês domina tudo. Bom, se o burguês domina tudo, se a gente não tem chance de votar, então nós estamos derrotados. Se a gente não vai começar nunca a falar do voto legislativo, nós já estamos derrotados a priori. E não se vê quem queira buscar resgatar essa situação. Não existe possibilidade de ganhar militarmente do Estado. O Estado é inexpugnável. Não conte comigo.
Se o sujeito mandar eu pegar um fuzil, eu vou pegar um fusível para botar lá na instalação elétrica e ver se as luzes acendem. Eu não vou mexer com isso, porque isso é loucura, é bobeira. Isso aí não faz o menor sentido ficar simplesmente se dedicando a isso e negando a institucionalidade no Brasil, mas aceitando a institucionalidade no Chile, por exemplo. No Chile, uma Constituição boa é necessária. No Brasil, nós temos uma Constituição boa, com artigos pétreos, que o liberalismo não pode mexer. Olha só, o liberalismo não pode mexer. Tá? Pois é. O ordenamento jurídico vem sendo atacado no Congresso Nacional e também por algumas forças dentro do Estado, mas o Estado não pode ser decretado burguês desse jeito, porque nós temos uma Constituição forte e o nosso ordenamento jurídico permite ainda que a gente mude o próprio ordenamento por dentro dele, trazendo o Estado para o nosso lado e não brigando com o Estado. Deu para entender? Então, finalizando, está com 10 minutos, dá para fazer duas coisas. Quem acredita na revolução, continua acreditando na revolução lá, do jeito que quer, mas dedicar um certo tempo para a institucionalidade. Porque senão não adianta ficar tentando martelar em cima de uma proposta que é atemporal, enquanto que o Congresso, de maioria liberal, vai retirando direitos, fazendo reformas abusivas e tudo, mexendo no Código Eleitoral, dificultando o acesso dos pobres ao espaço legislativo, etc. e tal. É isso que eu tinha a dizer. Eu acho que a mensagem foi passada. Bom dia a todos, valeu.